E a diretoria do Corinthians pode estar prestes a tomar uma decisão surpreendente que envolve mais de 360 milhões de reais. Executivo de futebol Fabinho Soldado falou sobre as dificuldades de manter o Maicon para 2026 e o Corinthians pode estar disposto a pagar multa rescisória para trocar a atual empresa que faz a gestão do estacionamento da Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado, que explanou as dificuldades do Timão manter o Maicon na próxima temporada. O Maicon voltou para o Corinthians no início de 2022 por empréstimo devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Desde então, todo final de temporada o Timão renova o empréstimo do jogador. Mais uma vez, o Maicon está com um contrato para vencer. O contrato termina no final dessa temporada. O Corinthians, devido ao Dorival Júnior, tem interesse em manter o jogador. O Maicon já falou sobre o assunto, dizendo que tem que ver como que o clube ficará na próxima temporada, citando os meses turbulentos que o Timão vive em relação à política. Então, estamos caminhando aí para o final do contrato do jogador. O Corinthians deve ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do Maicon nos últimos anos, aproximadamente 7 milhões de reais, que inclusive está no caso a Corte Arbitral do Esporte e que pode se tornar uma condenação a qualquer momento para o Timão, inclusive com riscos de se tornar transfer ban. O Corinthians, através do treinador Dorival Júnior, quer manter o jogador, só que as dificuldades são grandes devido a essa dívida que o Corinthians tem com o Shakhtar e o próprio jogador acaba demonstrando dúvida em relação à permanência no ano que vem. O Fabinho Soldado, executivo de futebol, foi perguntado sobre o Maicon e ele também acabou citando as enormes dificuldades para o jogador ficar o ano que vem. Vamos para as palavras dele. Maicon é um jogador super identificado com a equipe, já demonstrou o desejo de permanecer no Corinthians e é claro que gostaríamos que ele ficasse. Estamos buscando entender melhor toda a situação e conversando para que esse atleta tão identificado com o clube consiga permanecer conosco. Mas a situação não é tão simples. Não depende só do Maicon, nem só do Corinthians. Existem várias partes que precisam chegar a um acordo. Vamos ter tranquilidade e buscar o momento ideal para termos uma definição a respeito disso. Então, Fabinho Soldado trata como nada simples manter o Maicon para 2026. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho Soldado em relação ao Maicon é a seguinte. Eu particularmente não concordo 100% com o Fabinho, principalmente quando ele fala que o Maicon já demonstrou interesse em permanecer no Corinthians. Quando o Maicon fala que tem que ver como que o clube ficará o ano que vem, eu particularmente acabo interpretando que o jogador tem dúvida se ele quer ficar. O Maicon sabe que o Corinthians sempre tivemos pressão, tanto política quanto de nós torcedores, quando a equipe não vai bem. O próprio Maicon já foi criticado várias vezes. Então, ao meu ponto de vista, para o Corinthians ficar com o Maicon, vai ter que pagar o Shakhtar, quase 7 milhões de reais. O Corinthians não tem dinheiro. E vale a pena pagar esses 7 milhões para manter o Maicon? Será que realmente o nível de produtividade do Maicon vai continuar evoluindo? Claro, o Corinthians tem que pagar a equipe do Shakhtar esses quase 7 milhões, porque é dívida antiga. Mas eu particularmente vejo hoje o Corinthians com uma leva de jovens volantes, jogadores que fazem a função do Maicon, distribuem jogo, como por exemplo o André Luiz, o Luiz Gustavo Bahia. A permanência do Maicon, ao meu ponto de vista, vai tirar o espaço desses jogadores. Claro, se de repente as coisas mudarem e ele permanecer, claro que nós vamos sempre torcer, mas eu particularmente acho muito difícil o Maicon ficar no ano que vem.
E agora vamos falar sobre mudança na empresa que gere o estacionamento da Neoquímica Arena. Tem informação que garante que a atual diretoria do Timão vai aceitar pagar a multa da atual empresa que presta esse serviço para o clube. O Corinthians está prestes a trocar a empresa responsável pelo estacionamento da Neoquímica Arena, atualmente administrado pela Índigo. O Timão pretende pagar cerca de 11 milhões de reais de multa para encerrar o contrato com a atual gestora. O valor será quitado por um adiantamento da nova empresa que já foi escolhida, mas o nome ainda é mantido em sigilo. A Índigo contesta o valor e afirma que a multa rescisória está na casa de 20 milhões de reais. Caso não haja acordo, a diferença absolutamente que vai parar na justiça. A nova administradora, além de bancar o pagamento da multa, também deve repassar ao Corinthians um bônus adicional como parte desse acerto, como parte do acordo. Ainda não se tem definição sobre como o Corinthians vai devolver o valor adiantado, que será para pagar a multa rescisória. Mas até lá, o Timão não poderá mudar novamente a gestão do estacionamento. Então, o Corinthians, que já vive uma polêmica gigantesca com a atual empresa que toma conta dos estacionamentos ali da Neoquímica Arena, agora a polêmica poderá aumentar ainda mais com essa informação que o Corinthians vai pagar a multa rescisória para a saída da empresa. Estão acontecendo várias divergências, entre elas a principal é essa diferença de valores. Corinthians calcula 11 milhões e a empresa calcula 20 milhões. Então vamos aguardar as próximas horas, próximos dias. Essa é uma informação da Gazeta Esportiva. Vamos aguardar e vamos ficar acompanhando o que realmente vai acontecer de mais um capítulo aí da discordância que já existe há um bom tempo entre o Corinthians e a Índigo. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians já definiu que quer trocar a empresa que gere o estacionamento da Neoquímica Arena é a seguinte. Bom, o atual contrato que o Corinthians tem, sabemos que não é nada vantajoso para o clube. Corinthians, devido a algumas circunstâncias de cláusulas e tudo mais, hoje o Timão infelizmente não recebe nada dos valores arrecadados. Então estamos falando de um contrato que, qual que é o benefício que acaba tendo com o clube? Mas, infelizmente, vejam os valores que o Corinthians vai ter que desembolsar. O Corinthians fala em 11 milhões, a empresa fala em 20. O Corinthians vai adiantar o dinheiro para poder pagar a multa rescisória. Agora eu falo uma coisa para vocês. O Corinthians não pode fechar acordos assim. Se a nova empresa quer entrar, ela que pague a multa. O Corinthians não tem que devolver nada depois. Pelo menos na minha visão. Então, estamos falando de mais um problema que se tenta resolver, que é trazer uma empresa que o Corinthians consiga ter participação. O Corinthians fala-se que quer 30% da arrecadação. Então, é uma tentativa de resolver um problema, mas pelo jeito, pela forma que estamos acompanhando o que pode acontecer, na verdade poderá se tornar um novo problema para o clube, porque muito provavelmente o Corinthians terá aproximadamente 9 milhões de reais cobrados na justiça pela atual empresa que administra o estacionamento da nossa casa. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação tanto quanto surpreendente e que envolvem valores acima de 367 milhões de reais no Corinthians. Eu estou falando da informação que garante que a diretoria do Timão está analisando nesse momento deixar o RCE, que é o regime centralizado de execuções. A diretoria do Timão, comandada pelo Osmar Stabile, segundo informações da Gazeta Esportiva, está estudando deixar o RCE, que foi o modelo criado para organizar o pagamento das dívidas do clube. Motivo, a alta taxa de juros que hoje é corrigida pela Selic, que está em 15% ao ano.
é o entendimento de que o Corinthians pode conseguir melhores condições negociando diretamente com os credores, ou seja, pelas informações da Gazeta, o Corinthians quer deixar o regime centralizado de execuções para negociar diretamente para as pessoas que o clube deve. Lembrando que o Corinthians aderiu ao RCE há aproximadamente 10 meses, mas desde o ano passado vinha se adequando para conseguir entrar no sistema, com um plano para parcelar 367 milhões de reais em dívidas ao longo de 10 anos. Lembrando que o Corinthians aderiu ao RCE há cerca de 10 meses, com um plano para parcelar 367 milhões de reais em dívidas ao longo de 10 anos. Parte dos credores rejeitou a proposta inicial e pediu que o percentual sobre as receitas subisse de 4% para 20%, o que o clube considera inviável. A atual gestão também questiona valores e credores inclusos no plano pela diretoria anterior, como por exemplo um pagamento de 700 mil reais à empresa de Alex Cassundé, que se tornou o réu no caso Vaidebet, assim como o ex-presidente Augusto Melo e os ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura, e também uma cobrança de 22 milhões de reais do empresário Giuliano Bertolucci. Agora, pelas informações, o Stabile está avaliando sair do regime e buscar acordos diretamente com os credores. Então, nesse momento, podemos dizer que o futuro financeiro do Timão está em discussão e as decisões dos próximos dias, próximas semanas, serão decisivas em relação ao RCE. Então, com isso, o futuro financeiro do Timão começa a ser discutido e as decisões que a diretoria deverá tomar nos próximos dias, próximas semanas, deverão ser determinantes, decisivas em relação ao RCE. A minha opinião quanto a essa informação da Gazeta Esportiva que o Corinthians está planejando sair do RCE, vou ser bem sincero com vocês, me surpreende. É uma decisão surpreendente que o presidente Osmar Stabile pode estar tomando, que envolve 367 milhões de reais. Mas, capitão, será que realmente é o Stabile? É só o Stabile? Absolutamente que não. Eu não acredito que seja o Stabile que esteja tomando essas decisões. Para mim, alguém está levando isso para ele. Agora eu falo uma coisa para vocês. Qual que é o plano que a diretoria do Corinthians está traçando nesse momento? Por exemplo, nós estamos falando do RCE. O RCE que o Corinthians já conseguiu aí há pouco mais de 10, já indo para 11 meses. Então, qual que é o plano? Será que realmente é esse? Você sai do RCE e começa a negociar diretamente com os credores? Mas como que estão esses credores? Será que vai ser fácil negociar com eles? Vão dar desconto? Vão aceitar as condições que o clube tem? Ou será que na verdade de repente podemos ter aí um Corinthians saindo do RCE e entrando numa recuperação judicial? Será que pode ser isso também? Parte do relatório que vazou da Ernest Young dizia que o Corinthians tem que tentar uma RCE, uma recuperação judicial, senão as finanças vão piorando cada vez mais. Então, é uma decisão surpreendente, volto a dizer, que o Stabile pode tomar, temos que falar que é ele que é o presidente, mas e aí, qual que é o planejamento em relação a isso? Sai do RCE e será feito o quê? Por quê? O Corinthians não tem dinheiro. Uma das vantagens em relação ao RCE, para mim, sinceramente, a principal, acabaram os bloqueios de contas. Qual foi a última vez que nós recebemos uma notícia? A conta do Corinthians está bloqueada. E saindo do RCE, as chances de bloqueio de conta voltam novamente. E aí? Como que vai ser feito? Com a conta bloqueada você não consegue pagar ninguém. Então tomara que realmente exista um planejamento para isso, se realmente essa informação ela estiver correta, tomara que realmente exista um planejamento correto e concreto, porque vejam a situação que o clube está. E ainda por cima, sair do RCE, sinceramente, me faz lembrar o que foi feito
pelo Duílio no final de 2023, negociando diretamente com os empresários e assumindo todas aquelas dívidas do Timão. Vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, se teremos alguma novidade em relação a isso, mas sinceramente me preocupa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Fabinho Soldado em relação ao volante Maicon? E quanto a toda essa questão que envolve o Corinthians aceitando pagar multa milionária para trocar a empresa que gere o estacionamento da Neoquímica Arena. E quanto a essa informação que o Corinthians está analisando deixar o RCE, o que vocês pensam em relação a isso também? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!